Palavra, queridos, no Evangelho segundo Mateus. Vamos conversar, vamos ler, capítulo 11, Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo 28. Texto que já está projetado aí. Se você tiver com a sua Bíblia também, você pode estar fazendo a leitura. A palavra de Deus vai nos dizer assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Então, querido, hoje Jesus quer conversar com você que está cansado. Se você não está cansado, essa pregação também vai ser para você, porque uma hora ou outra você vai cansar. Também você vai poder abençoar aqueles que ao seu redor estão cansados. Mas se você não está cansado, saiba que você é uma exceção. Você já reparou como nós, de forma tão corriqueira, dizemos essa frase, né? Estou cansado. Virou quase um cumprimento, né? Você encontra a pessoa na rua, primeira coisa pergunta: e aí, como é que você está? Estou cansado. Né? Acordamos cansados, dormimos cansados, saímos cansados, chegamos cansados, existimos cansados. Já citei aqui a reflexão do importante filósofo Byung-Chul Han, que descreve a sociedade atual como sendo a sociedade do cansaço. Interessante como antigamente a gente tinha os mais novos, né, os jovens, os adolescentes, como exemplo de vigor, de ânimo, disposição. Todavia, parece que agora é o contrário, né? Quanto mais novo, mais cansado, mais desanimado, mais preguiçoso. A religião do adolescente, por exemplo, ela é composta pelas seguintes doutrinas: cama, sofá, celular, streaming, comida. Muita comida, porque não fazem nada e comem pra caramba. Então nós amamos os nossos adolescentes, mas são assim mesmo. Então, há diferentes causas para nos sentirmos cansados. Naturalmente, existe o cansaço normal, né? Consequência de um dia de trabalho complicado, uma atividade física muito intensa. Por exemplo, após o nosso glorioso futebol, né? Nosso corpo cansa, o meu principalmente. Agora, existe o cansaço que não tem a ver com você ter passado um tempo na academia ou porque você passou o dia fazendo faxina na sua casa. E é desse cansaço que Jesus está tratando aqui. É um cansaço que afeta o nosso corpo também, mas tem a ver com questões emocionais, mentais, espirituais, existenciais. É um cansaço que rouba a nossa motivação, nosso ânimo, nossa alegria. É um cansaço que muitas vezes está ligado a frustrações. A frustração com as pessoas, com a sociedade, com você mesmo. A frustração com a vida. É um cansaço que te paralisa e que, embora a gente tente buscar algum tipo de refúgio em remédios, drogas, não resolve. Ficamos cansados com coisas que simplesmente não conseguimos abrir mão. O que fazer quando estamos cansados do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa família, cansados do nosso próprio corpo? Vamos jogar tudo para o alto? E depois, vai para onde? Faz o quê? Será que abrir mão de todas essas coisas fará
Dará a você o descanso que você precisa? Pensando nas pessoas que sofrem esse tipo de cansaço, Jesus faz esse convite. Você que está cansado de fingir ser uma coisa que não é, para atender certos padrões da sociedade. Você que está cansado dos seus erros e dos seus pecados. Você que está cansado de se esforçar em fazer o certo, em uma sociedade que só valoriza o errado. Você que está cansado de tentar agradar a Deus e não conseguir. Você que está cansado da religiosidade hipócrita, que finge ser uma coisa, mas é outra. Você que está cansado do cristianismo legalista, místico, que tem muito de regras e rituais, mas pouco da graça de Jesus. Você que está cansado das igrejas que estão mais interessadas no seu dinheiro do que em Jesus e no Evangelho. Você que está cansado dos discursos de sucesso e prosperidade, cansado de ter que vender a sua alma para bater algum tipo de meta. Você que está cansado do sentimento de que a vida está passando. E ainda tem um monte de coisas que você não realizou e possivelmente não realizará. Você que está cansado dos políticos e da política mentirosa, corrupta, interesseira, que promete muito e entrega nada. Você que está cansado da violência, da banalização da vida, das absurdas estatísticas de mortes, roubos, estupros. Você que está cansado de lutar pela sua saúde. Remédios, tratamentos, e as dores continuam. Você que está cansado de ter que conviver com doenças e enfermidades em seu corpo e em sua mente, cansado de não conseguir um emprego, de não passar numa prova, cansado das dificuldades financeiras, cansado das tristezas que habitam sua alma, cansado de orar e não ser respondido, cansado das amizades, dos relacionamentos. Talvez você esteja cansado da igreja, cansado do pastor, cansado dos irmãos que são chatos e difíceis pra caramba. Talvez você esteja cansado da sua família, seus filhos, da sua casa, esposa, marido, cansado dos seus pais, cansado dos seus irmãos. Seja lá quais forem os cansaços que existam em você. E você pode ter vários desses e alguns outros. O Senhor te faz um convite. Muito simples, muito direto. Venha a mim. Então você reconhece a sua fraqueza e faz o movimento. Muitas vezes, quando essas fraquezas se abatem dentro de nós e ficamos desesperados pensando o que fazer, para onde ir, para onde vamos, onde levaremos nossas dores? Às vezes, de fato, não temos aonde levar. Não temos com quem contar. E aí vem a pergunta. Mesmo que eu vá a pessoa A, B ou C, será que meu problema será resolvido? E nessa hora, muitas ideias estranhas e ruins começam a povoar a nossa mente, algumas delas instigadas pelo próprio inimigo. Cuidado com as ideias que surgem em sua mente nos momentos de cansaço. Ideias que prometem aliviar sua dor, mas na verdade só criam outras dores. Então você está cansado, desanimado, cheio de sentimentos ruins, ideias estranhas. E Jesus faz um convite: vá até Ele. Veja, embora eu tenha colocado aqui uma série de causas, Jesus não discrimina a razão, o motivo. Jesus não entra no mérito da causa do seu cansaço. Ele diz: vá, venha. Não importa se a culpa é sua, se a culpa é de alguém, da vida, do mundo. Venha até Jesus. A pergunta é: por que ir até Jesus? Por dois motivos. Primeiro, óbvio, Ele te convida, né?
Repare que essa é uma das únicas vezes, se não a única, em que Jesus faz esse tipo de convite tão direto em suas conversas. Venham até mim. Ele não diz, vá a um templo, procure a igreja mais próxima da sua casa, vá a um líder religioso. Não te passou uma lista de tarefas, você que está cansado, a partir de amanhã, você precisa cumprir essas 10 tarefas. Não. Precisa cumprir esses rituais, esses mandamentos. Tampouco ele disse, olha, procura na internet algum tipo de consultoria especializada em cansaço. Vá até Ele. Venha até Jesus. Porque Ele é manso e humilde. Ele é fonte de águas vivas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor. Ele é o pão da vida. Ele veio em busca dos doentes, dos famintos, dos sedentos, dos perdidos, dos pecadores. Ele veio em busca dos cansados. Eu sei. Às vezes a gente já sente vergonha do nosso cansaço. Há certos cansaços que nós não conseguimos dizer em voz alta. Como é que eu vou dizer em voz alta que eu estou cansado de viver? Cansado de orar. Cansado de viver uma mentira. Cansado de lutar por uma coisa que eu deveria continuar lutando, mas eu não tenho mais forças. Jesus sabe que você está cansado. Jesus conhece as dores de sua alma. Jesus não se escandaliza com seus pecados. Jesus não se abala com as suas dificuldades. Jesus tem maturidade suficiente para te ouvir. Jesus não vai contar para ninguém seus segredos. Jesus não vai mudar a forma de lidar com você depois que ele descobrir seus defeitos. Por isso você pode confiar no Senhor e ir até Ele. Ele te convida. Naturalmente, como sempre falamos aqui, é muito importante termos amigos, irmãos, para compartilhar as questões do nosso coração. É muito importante para nós, como igreja, uma cultura em que a gente possa confessar nossos pecados, admitir nossas fraquezas, ouvirmos uns aos outros, chorarmos juntos, sermos suporte uns para os outros. É uma cultura que nós incentivamos aqui na nossa igreja. E claro, então você vai encontrar pessoas, homens e mulheres de Deus, com quem você vai poder conversar, orar e compartilhar o seu cansaço. Assim como tem seu lugar nesse contexto todo os tratamentos médicos, conforme a questão específica do seu corpo, da sua mente. Então, veja, você tem vários recursos. Você tem a igreja, você tem amigos, você tem irmãos, você tem médicos, terapeutas, todos podem te ajudar. Há recursos que Deus nos disponibiliza. O que não podemos fazer é deixar de atender o convite de Jesus, porque Ele é o maior de todos os recursos. Todos podem nos ajudar, mas somente Jesus pode dar o descanso da alma. Ele oferece porque é capaz. Venha a mim e eu os aliviarei. Há descanso para a sua vida em Jesus. Há descanso para o seu corpo, há descanso para a sua alma, há descanso para a sua mente. Ele é o bom pastor que me faz repousar, porque Ele me conduz às águas tranquilas e restaura as minhas forças. Ele é a água que sacia a minha sede, Ele é o pão que alimenta, Ele é o caminho que direciona, Ele é o abrigo que acolhe, Ele é a força que fortalece, é a paz que enche o nosso coração a despeito das circunstâncias. Portanto, em primeiro lugar, devemos ir até Jesus porque Ele nos convida. Em segundo lugar, devemos ir até Jesus porque Ele é capaz de nos dar descanso. O que significa que a igreja é o abrigo dos cansados. Há um tempo aqui, eu preguei sobre a passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos. E naquela ocasião,
eu disse que isso nos faz ser a comunidade dos pés sujos. Pés limpos não são condição para entrar na igreja. Entramos na igreja com pés sujos, porque quem nos limpa e purifica é o Senhor. Da mesma maneira, somos a comunidade dos cansados. Ora, os que estão satisfeitos com esse mundo e essa vida, não tem lugar aqui. Aqueles que, por outro lado, não encontram nesse mundo, nessa vida, descanso para o seu coração, os que estão incomodados, os que estão aflitos, os que estão cansados, são acolhidos aqui, porque somos a igreja do Senhor do descanso. Ele é a nossa paz, Ele é o nosso refúgio. A verdade é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos oferecer algo que Ele já tinha anunciado no Antigo Testamento. Lá em Isaías capítulo 40, você vai encontrar a seguinte declaração: o Senhor é o Deus eterno, Ele não se cansa, nem fica exausto. Ele fortalece ao cansado, dá grande vigor aos que estão sem forças. Os mais novos, diz o texto, os mais fortes se cansam, ficam exaustos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem altos como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus sempre foi o Deus dos cansados, refúgio dos abatidos, fortaleza para os que estão aflitos. Através da encarnação, Deus veio em carne e osso na pessoa de seu Filho, nos oferecer este descanso nele, porque muitos, veja você, em nome de Deus, muitos oferecem descanso. Muitos, em nome de Deus, condicionam esse descanso ao cumprimento de regras e rituais. Deus veio em pessoa dizer, simples, vem até mim. O que nos leva a um outro ponto. Veja, primeiro ele vai dizer, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, venham até mim. Ok, aí você vai até Jesus. E agora? O que fazer? Qual é o segundo passo? Ele continua dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, queridos, aqui há uma pequena cilada que a gente pode cair, né? Como a gente está tão cansado, a gente pode achar e interpretar de forma equivocada que o descanso de Jesus equivale a não fazer nada. Aí a pessoa vai dizer assim, bem, entreguei minha vida a Jesus, amém, glória a Deus. Aí você pergunta assim, mas e agora? Aí a pessoa diz, agora o quê? Agora nada, agora eu vou descansar. Tá? Agora encontrei descanso, desacelerar, se preocupar menos com a vida, menos compromissos, cuidar mais de mim, me divertir mais, curtir um pouco, relaxar. Opa. Será que é isso que Jesus está querendo dizer com descanso? Será que esse descanso que Jesus oferece é algum tipo de ingresso para uma temporada e um resort com tudo pago? O cansaço, irmãos, prejudica o nosso pensamento, o que nos leva a extremos. E aí, quando pensamos em termos de espiritualidade, é um pouco do que você vai encontrar por aí. De um lado, você vai ter igrejas que promovem uma espiritualidade extremamente cansativa, legalista, burocrática, que sugam todas as suas energias e recursos, de modo que a pessoa sai de lá esgotada. Do outro extremo, há pessoas que têm quase Jesus como, sabe,
uma vibe assim de paz e amor, uma inspiração, e só. Então alguma coisa não está certa. Jesus é descanso para os cansados, sim, mas Jesus não é o sofá dos preguiçosos. O Evangelho, irmãos, não é sobre dor, sacrifício e penitências. Mas também não é um tipo de espiritualidade sem forma e vazia, em que qualquer coisa é válida desde que você se sinta bem. Isso é outra religião, isso é outra coisa. Jesus não é o carrasco que só te cobra e pune. Mas também não é o Papai Noel que só vai realizar os seus desejos. Precisamos de equilíbrio. E esse equilíbrio acontece quando a gente dá ouvidos a Jesus. Quando a gente vai para o Evangelho, quando a gente vai para a palavra. O que é que ele nos diz? Ele diz: tomem o meu jugo, aprendam de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Em outras palavras, aqueles que vão ao encontro de Jesus são desafiados a fazer uma troca. Uma troca. Você entrega ao Senhor os pesados fardos que estão exaurindo suas forças. E você toma para si o fardo que Ele te entrega. Trocamos os velhos jugos que pesavam sobre as nossas cabeças pelo jugo de Jesus. A diferença é óbvia. O jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve, não é cansativo. É um fardo e um jugo que você pode carregar. Não é algo que vai te cansar, nem te consumir. Então você tem aqui de forma muito clara a dinâmica do Evangelho. Primeiro, o Senhor te oferece, o Senhor te abençoa, o Senhor te dá. E a partir do que você recebe, somos desafiados a uma nova atitude de vida. Então, o convite é: venham até mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. A pergunta é: qual é a condição para receber esse alívio? Qual é a condição para você receber esse descanso? Será que eu preciso apresentar para Deus uma vida certinha, sem pecados? Será que para receber esse descanso eu preciso ser membro da igreja, dar o dízimo, frequentar todas as reuniões? Será que para receber esse descanso eu preciso jurar de pé junto pela minha mãe mortinha que nunca mais vou pecar? Nada disso. O descanso é dádiva de Deus. O descanso é graça. Porque o descanso é a própria comunhão com o Senhor. Repare, não é algo para o futuro, algo para depois da morte, algo para quando a gente chegar no céu. Está disponível aqui e agora. Deus tem descanso para a sua vida hoje. É a vida que o Senhor tem para a gente, é a vida redimida pelo sangue de Jesus, é a vida renovada pela presença do Espírito, é salvação, é relacionamento com Deus, é vida em abundância. Por isso, o descanso que Cristo nos oferece não é um ponto de chegada, não é aposentadoria. O descanso é o ponto de partida, é a largada, é o início de uma caminhada, onde você vai começar uma jornada carregando outro jugo, outro fardo. Nosso problema, quer dizer, é que nós queremos o descanso de Jesus, mas não queremos o jugo de Jesus. Queremos as bênçãos, mas não queremos o fardo. Queremos os milagres, mas não queremos negar-nos a nós mesmos e tomar a cruz. Aí você pode perguntar nessa altura, mas que seria esse jugo e esse fardo que Jesus está falando, né? A primeira dimensão desse jugo, desse fardo, seria a gente buscar conformar a nossa vida ao padrão do Evangelho, né? Renovar nossa mente, nossas atitudes, repensar nossas ações, reavaliar nossos valores, porque agora eu estou debaixo do senhorio de Cristo. Então,
A reflexão que eu preciso fazer é que a sociedade do cansaço é uma sociedade baseada no pecado. O pecado nos leva a um estilo de vida cansativo. O pecado não faz bem. Todo pecado vai sempre deixar em você resíduos de tristeza, culpa, sofrimento, solidão. Servir aos ídolos desse mundo consome nossas energias, porque eles exigem da gente cada vez mais. Mais tempo, mais entrega, mais dedicação. Manter os ídolos satisfeitos é muito cansativo. Muitas vezes o que tem nos cansado é justamente um estilo de vida que nada tem a ver com Jesus e o Evangelho. Às vezes o que tem nos matado é a vida dupla, onde a gente professa um tipo de vida na igreja, mas vive outro tipo de vida no nosso dia a dia. Isso não tem a ver apenas com pecadões complicados, sérios. Às vezes, a maneira como vivemos a vida, o nosso cotidiano, casa, trabalho, estudos, lazer, dinheiro, relacionamentos, não tem nada a ver com o que está na Escritura. Isso cansa, e aí surge um impasse. Você está em Jesus, mas você está cansado. Peraí. Não era para estar em Jesus e estar descansado, mas eu estou em Jesus e estou cansado. Será o quê? Será que Jesus me enganou? Será que a propaganda foi mentirosa? Será que não era bem assim? Ocorre que você não está levando o Evangelho a sério. Você não está vivendo o Evangelho de maneira integral. Você veio até Jesus, você experimentou o descanso, mas você não levou para casa o jugo e o fardo dele. Pior ainda, é que você foi até Jesus, experimentou o descanso, voltou para casa e continuou carregando os pesados fardos e jugos do pecado. Tem razão de você estar cansado. Jesus te dá descanso para você iniciar uma nova vida. Isso nos leva a um outro significado, que é o exercício das disciplinas espirituais do serviço no reino. Como já dissemos, o descanso é o ponto de partida, é o início do relacionamento com Deus. Só que esse relacionamento com Deus não pode ter apenas um ponto de partida. Não, tem que ser mais do que apenas um start. Precisa de continuidade. Isso acontece pelo exercício regular das disciplinas espirituais e comunitárias. Oração, leitura bíblica, meditação, adoração, evangelização, comunhão, contribuição, celebração da ceia, tudo isso são meios de graça para as nossas vidas. Porque, veja, mesmo estando em Cristo, você continua habitando em um mundo que consome suas forças. O mundo não deixou de ser cansativo e problemático porque agora você está em Cristo. Todas as circunstâncias negativas da sociedade continuam nos afetando. Por isso, o desafio de eu me manter alimentado, fortalecido, sustentado pela graça de Deus. É por isso que precisamos da igreja. A igreja é o grande fluxo da graça de Deus no mundo. Por meio dos meios de graça, dos dons espirituais. Não é a igreja que precisa de você. Você precisa botar isso na sua cabeça. A igreja não precisa de mim. Somos nós que precisamos da igreja. Porque por meio dela, o Senhor nos alimenta com sua graça, nos fortalece, nos sustenta. O Espírito Santo de Deus, neste mundo, atua na igreja, entre nós, através de nós. Então, tem muito crente cansado. Por quê? Porque não tem renovado o seu descanso no Senhor. O culto traz descanso. Meditar na palavra traz descanso. Orar sozinho e orar com os irmãos, descanso. Comunhão, núcleos, ouvir, compartilhar, descanso.
O testemunho do agir de Deus na vida dos irmãos, descanso. Louvar ao Senhor, descanso. Participar da ceia, descanso. Precisamos buscar descanso, praticando aquilo que o Senhor instituiu. E por fim, o jugo tem a ver com o serviço do reino. Veja, há uma missão a ser cumprida, irmãos. Há um evangelho a ser pregado. Há pessoas a serem acolhidas, discipuladas, cuidadas, há ministérios a serem desenvolvidos, porque precisamos levar este descanso que recebemos àqueles que ao nosso redor estão cansados. Somos instrumentos contínuos do descanso do céu para a vida dos outros. Agora, você não pode receber o descanso e não querer que outros desfrutem dele. Somos uma agência de descanso espiritual. O descanso do Evangelho não nos torna pessoas desocupadas. Jesus tira os fardos do pecado do mundo que pesavam sobre nós para nos dar a leveza e a força necessária para servi-lo. Precisamos ter uma nova agenda, novas prioridades, porque sem essa perspectiva viveremos um falso evangelho de acomodação. Um evangelho sem reino, um evangelho sem igreja, um evangelho sem missão, um evangelho sem cruz, um evangelho sem Cristo, que é um falso evangelho, mas que muitas pessoas têm vivido por aí. Aí sempre surge nesse momento a questão, pastor, mas será que o serviço do Senhor ou ao Senhor dentro da igreja não é uma causa de cansaço espiritual? A resposta é, depende. Cansaço físico sempre, né? Então, qualquer crente sério, né, que trabalhou na igreja vai voltar para casa com o corpo cansado. Então, domingo para mim é igual a segunda-feira do futebol. O corpo cansa. Isso é fato. Agora, quando a gente tem a perspectiva correta do relacionamento com Deus, o serviço ao Senhor é um fardo leve, porque somos constrangidos pela graça. Não somos pressionados a uma performance espiritual. Não estamos aqui para bater metas. Não precisamos fingir que não temos fraquezas, que não temos pecados. Não estamos aqui barganhando bênçãos com Deus. Nem estamos aqui porque temos medo de, se não fazer, sermos amaldiçoados. Não servimos para sermos abençoados, salvos ou amados. Tudo isso já recebemos. Servimos o melhor que pudermos para honrar o Rei. Estamos aqui para refletir o reino e servir ao Rei. E no reino de Jesus os fardos são leves, os jugos são suaves. Então, meu irmão, minha irmã, eu desafio você a orar nesse momento, a fechar os seus olhos e a colocar diante do Senhor o seu cansaço. Estamos no início de uma série de cansaços. E o Senhor faz um convite a você. Vá até Ele. Vá até Jesus. De maneira sincera, de maneira direta, de maneira honesta. Vá até Jesus e diga para o Senhor, Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado de coisas que eu não devia estar cansado, mas eu estou. Talvez você está cansado da igreja, talvez você está cansado de sentimentos que habitam em você. Há coisas que estão dentro da sua alma que estão te cansando. A vida está te cansando. Apresenta isso ao Senhor. Diga, Senhor, eu preciso receber esse descanso que o Senhor ofereceu. Há um descanso. Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é a verdade e a vida. Então Ele não mente. Há um descanso, há um alívio. Há uma graça que nos descansa, há uma graça que nos alivia. Há um fardo que é leve. Há um jugo que é suave.
Faz uma troca com o Senhor nessa noite. Fala, Senhor, eu queria sair daqui sem esse jugo e sem esse fardo. Eu queria deixar aqui diante do Senhor esse jugo, esse fardo que tem me cansado, que tem pesado, que tem me maltratado, que tem me entristecido, que tem me paralisado. Peço ao Senhor para que você saia daqui com o jugo e o fardo dele, que é leve. Venham até mim, Jesus vai dizer, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem de mim o meu jugo, aprendam de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Senhor, traz descanso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, cumpre a Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Que nós, ó Pai, que estamos cansados, possamos receber do céu o descanso que somente Jesus pode oferecer. Que o nosso corpo, que a nossa carne, que os nossos ossos, que a nossa mente, as nossas células, a nossa alma, possa ser, ó Pai, preenchida nessa hora, Senhor, tocada nessa hora, pelo descanso celestial, pelo alívio, Senhor, da Tua graça, pela paz do agir do Teu Espírito. Que todo resíduo do pecado sobre nós, ó Pai, seja removido. Que possamos, ó Pai, sermos tocados pelo Teu Espírito. Traz descanso do céu, Senhor. Descanso, ó Pai, os que estão cansados. Ah, Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, das nossas mãos os nossos fardos. Toma, Senhor, das nossas mãos os nossos jugos, ó Pai. Pensamentos, sentimentos, atitudes, ó Pai, comportamentos que têm nos aprisionado distantes do Senhor. E coloca sobre nós, ó Deus, um fardo leve, um jugo suave, para que possamos Te servir com alegria, Senhor. Que esse movimento de sairmos de nossas casas, de servirmos ao Senhor, ó Pai, na igreja e fora dela, no nosso dia a dia, que a prática das disciplinas espirituais, que todo esse movimento, Senhor, seja um movimento, Senhor, de alegria, Senhor, de prazer, que nos traga alívio, Senhor, que seja bom, Senhor. Pai, em nome de Jesus, renova as forças, ó Pai, traz novo ânimo, traz nova alegria, motivação, Senhor, para os que estão dentro da Tua casa, vivendo uma espiritualidade, Senhor, talvez de forma equivocada, e por isso, Senhor, cansados, dentro da igreja, mas cansados, servindo ao Senhor, mas cansados. Ah, Deus, em nome de Jesus, manifesta a graça do descanso, fortalece as nossas forças, toma de nossas mãos os jugos e os fardos, ó Pai, errados que carregamos, e coloca sobre nós
forma suave, com uma nova visão e uma nova mentalidade, uma nova disposição, fardos leves, jugo suave, para uma nova vida diante do Senhor. Que hoje seja ponto de partida, Senhor. Que hoje seja início de uma nova caminhada, de uma nova jornada espiritual, pela graça, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.